eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula do canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. E na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer uma peça maravilhosa em crochê e bem explicadinha. Então agora vamos conferir a lista de materiais. Para fazer a peça você vai precisar de um novelo do fio Encanto nas cores 7154, 2307, 3201, agulhas para crochê na numeração de 3 e 3,5 milímetros, fita métrica, folha 4, tesoura e mosquetão. Você pode tecer a carteira com quaisquer fios. Siga as orientações da videoaula. Lembrando que a medida da carteira é 12 por 22 centímetros. Para fazer a carteira, nós vamos utilizar uma folha A4 como gabarito. Então vejam que aqui eu separei a folha em 3 partes e fiz uma marcação com lápis. A folha A4 ela mede 21 centímetros, então dividindo por 3, nós temos aqui a medida de 7 centímetros e 14 centímetros. Essa folha ela vai servir como gabarito para que a gente possa tecer o tamanho e o número de carreiras seguindo essas medidas aqui. Nós vamos tecer a carteira de forma horizontal, então nós vamos fazer essas faixas daqui, tecendo ponto baixo e seguindo a mesma quantidade de carreiras para cada cor. Vejam que eu vou trabalhar com 2 agulhas, então aqui eu tenho a numeração 3 e aqui a 3,5. Caso você não tenha a opção de ter 2 agulhas de numeração diferentes, o que eu sugiro é o seguinte: trabalhe com a agulha 3, mas teça as correntinhas de maneira mais solta. Quando eu teço com apenas uma agulha, as correntinhas do início elas tendem a ficar apertadas e isso pode deformar um pouquinho o meu retângulo. Então eu vou tecer com uma agulha maior para soltar mais os pontos e aí eu teço o restante dos pontos com a 3. Então aqui eu já tenho a primeira cor, lembrando que nós vamos trabalhar com 3 cores diferentes, mas você também pode trabalhar com 2 cores, alternando, por exemplo, azul, branco e azul. No meu caso, eu vou alternar 3 cores diferentes, então o marrom, o azul e o rosa. Bom, para iniciar eu vou fazer aqui o nozinho do crochê e este nozinho ele não conta como correntinha. Vejam que eu estou utilizando a agulha de numeração maior, que é a 3,5. Agora eu vou tecer o número de correntinhas sem me preocupar com a quantidade. Então aqui eu vou fazendo correntinhas mais soltas, mais frouxas. E conforme eu for tecendo, eu vou medindo na extensão do meu gabarito, que é a folha A4. Vejam que eu teci a medida exata em correntinhas. Agora eu troquei a agulha, passei a utilizar a número 3 e no restante de todo o trabalho eu vou continuar com a agulha número 3. Bom, então agora eu vou tecer ponto baixo. Nós vamos trabalhar apenas carreiras de ponto baixo, porque o ponto baixo ele tende a deixar os pontinhos mais fechados e aí não há necessidade de forro. Então, para iniciar o primeiro ponto baixo, eu faço apenas uma correntinha e insiro na terceira corrente. Então, eu pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, na correntinha, eu faço ponto baixo. Agora eu vou tecer um pontinho baixo para cada ponto de base. Finalizei a primeira carreira, confiro aqui no gabarito e agora vamos para a segunda carreira, que vai ser igual às demais. Lembrando que cada linha dessa aqui determina a troca de cor. Então agora eu vou fazer a segunda carreira. Eu viro o trabalho e não há necessidade de fazer uma corrente ou 2 para subir. Eu insiro pegando no primeiro ponto baixo e já faço um ponto baixo. Insiro no próximo e faço um ponto baixo. Então aqui nós vamos tecer um pontinho baixo para cada ponto de base. Aqui estou finalizando a segunda carreira e vai uma dica bem importante. Não esqueça de tecer o último pontinho de cada carreira. Se você esquecer, o seu retângulo vai ficar torto e aí não vai dar certo a peça. Bom, então vejam que aqui faltou um pontinho. Eu insiro e faço ponto baixo, não posso esquecer dele. E se você fizer aumento de pontos nas laterais, também não vai dar certo. Então aqui vai uma sugestão.
Se você é iniciante, é importante que você saiba quantos pontos tecer a cada carreira, para que você não se perca ao longo da construção da sua carteira, ou seja, na hora de tecer o retângulo. Caso você seja uma crocheteira experiente, não há necessidade de contar. Agora eu viro o trabalho, novamente insiro pegando lá no pontinho, faço um ponto baixo e volto tecendo um pontinho baixo para cada ponto de base. Bom, pessoal, aqui eu completei então o gabarito 1, que é essa marcação que nós temos aqui, fiz em marrom, e aqui nós temos o total de 14 carreiras. Talvez no seu ponto isso possa variar para mais ou para menos, mas não se preocupe com a quantidade de carreiras e com a quantidade de pontos nesse primeiro momento. Mas aqui vai uma dica: se para fazer este gabarito, se para preencher essa lacuna, eu fiz o total de 14 carreiras, as demais você também vai fazer 14 carreiras. O que não pode acontecer é deste lado nós termos 14, aí passar para este ter 13 e no outro ter 11, por exemplo. Então, se você definiu aqui 14 carreiras como sendo suficiente, faça as outras cores com a mesma quantidade de carreiras. Bom, então aqui, para finalizar, eu vou fazer da seguinte forma: eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto. Agora eu vou trocar de cor. A troca de cor é bem simples, então vejam que aqui eu cortei e arrematei, eu insiro a agulha, passo a outra cor, puxo o fiozinho para dentro desse espaço e aqui eu faço 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feitos os 2 nozinhos, passo a agulha, puxo e faço aqui apenas uma correntinha. Agora eu vou dar sequência tecendo um ponto baixo para cada ponto de base e vou tecer o total de 14 carreiras como eu fiz anteriormente. Então aqui eu já finalizei as 14 carreiras de cada cor. Vejam que eu tenho 14 na cor saibro, 14 na cor azul e 14 na cor rosa, tá? Todas eu fiz de maneira igual, com a mesma quantidade de pontos e carreiras. Bom, agora chegou a hora da gente moldar a peça que a gente deseja. Aqui vai 2 dicas. Vocês podem dobrar ao meio e fazer como se fosse uma nécessaire e costurar aqui nas laterais, depois aplicar o zíper, ou se preferir, pode também fazer uma carteira modelo envelope, nesse modo aqui, tá? Então isso quem vai escolher são vocês. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês aqui como deu certo o gabarito. Olha só, ele fica certinho, perfeito, ó. Pode ser que sobre um pouquinho mais, porque o crochê ele tende a ceder um pouquinho, mas isso não tem problema. E com o gabarito, pessoal, fica muito mais fácil. Bom, eu optei por fazer uma carteira envelope, então eu vou fazer o seguinte: eu não vou dobrá-la ao meio, eu vou dobrar um pouquinho mais que a metade dela, ó, tá? E aqui eu vou verificar se a aba é o suficiente. Um outro detalhe aqui bem importante é o objetivo da sua carteira. Por exemplo, se eu dobrar mais ou menos essa medida aqui, que mede cerca de 11 centímetros, eu tenho que ver se vai caber o celular, o cartão, dinheiro, enfim, as utilidades que você deseja carregar aqui na sua carteira. Agora eu vou ensinar para você a emenda dessa carteira. A emenda dessa carteira é igual caso você deseje fazer uma nécessaire como essa. Então nós vamos fazer aqui a emenda com ponto baixíssimo, vamos trabalhar com ponto baixo como forma de acabamento, vamos fazer aqui ponto baixíssimo. Vamos cortar, arrematar o fio e depois tecer ponto baixo nessa parte aqui para completar todo o acabamento da nécessaire. Para fazer a emenda com ponto baixíssimo, eu vou fazer o seguinte: eu dobro ela bem certinho, então vejam que aqui eu determinei a altura de 11 centímetros e caso você não tenha habilidade no crochê, eu sugiro alfinetar ambos os lados para que dê certo, tá? Então eu dobrei, eu venho aqui nos primeiros pontinhos, insiro a agulha e passo o fiozinho da cor desejada. Aqui eu vou fazer 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2.
Feitos os 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou puxar o fio e aqui eu vou fazer uma correntinha para iniciar o primeiro ponto baixíssimo. Agora eu insiro pegando no pontinho da frente e no pontinho de trás. Puxo e faço ponto baixíssimo. Vou para o pontinho da frente e para o pontinho de trás. Puxo e puxo, faço ponto baixíssimo. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, emendando apenas 11 centímetros para a carteira. Finalizei a emenda com ponto baixíssimo e para que vocês tenham uma noção, eu fiz a emenda no total de 20 pontos para a parte da frente e 20 pontos para a parte de trás. Agora, eu vou tecer ponto baixo pegando por toda a extensão dessa parte aqui do envelope, ou seja, da aba. Então, para tecer o ponto baixo é muito simples e eu já aproveito para esconder o fiozinho. Eu insiro, puxo, dou a laçada e puxo. Insiro, puxo, dou a laçada e puxo. Então, nós vamos tecer aqui ponto baixo como forma de acabamento da carteira envelope. Ao chegar aqui, aonde nós temos essa curvinha, eu vou preencher com 3 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Então, eu faço 3 pontos baixos dentro desse espaço justamente para formar a curva, senão ele vai ficar repuxando os pontos. E agora, eu volto tecendo um ponto baixo para cada carreira. Então, para cada intervalo aqui, ó, de uma carreira e outra, eu preencho com ponto baixo. Nessa etapa é importante você tomar cuidado para não colocar pontos a mais, porque senão a sua aba vai sobrar um pouquinho nas laterais e aí o acabamento não vai ficar bacana. Ao chegar na lateral, eu repito tecendo 3 pontos baixos, pegando dentro do mesmo ponto. Pronto, agora eu vou descer com ponto baixo e já vou fazer a emenda da outra lateral. Deste lado eu teci o total de 10 pontos baixos e depois eu fiz a emenda com 20 pontos baixíssimos. Como os dois lados são iguais, eu vou trabalhar como se fosse um espelho. Então aqui eu teci as 3 correntinhas e a última correntinha eu já conto como 1. Aí aqui eu já vou contando, ó, o número 2, o número 3 e aí eu já vou contando para ter a certeza da quantidade de pontos exatos que eu devo trabalhar nessa etapa. Agora eu teço 20 pontos baixíssimos da mesma forma como eu fiz aqui anteriormente. Então eu insiro pegando na parte da frente, na parte de trás, puxo e puxo. Novamente insiro na parte da frente, na parte de trás, puxo e puxo. E vou tecer dessa forma até completar toda essa etapa. Finalizada a emenda com ponto baixíssimo, eu corto o fiozinho e arremato. Pronto, e agora é só esconder esse fiozinho aqui por entre os pontos. E aqui vai uma dica para o fio encanto não escapar. Você pode dar alguns pontinhos com auxílio de linha e agulha para costura ou colar com uma cola instantânea a pontinha desse fio. Mas caso você use cola, fique atenta para que essa cola não exceda e estrague a sua peça. E pronto, aqui está finalizada a carteira feita a partir de um gabarito. Super fácil, simples de fazer. E vejam só que aqui dentro cabe vários utensílios. E mais uma observação, pessoal, aqui vocês podem aplicar um zíper, que eu vou deixar um card para que vocês confiram a videoaula em que eu ensino a aplicação de zíper em peças de crochê. Uma outra sugestão, para que a abinha ela não fique levantando a todo momento, você pode colocar aqui um fecho de ímã ou velcro. Para fazer o cordão, eu vou fazer aqui o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente e a partir dele eu vou tecer 2 correntinhas, 1 e 2. Feitas as 2 correntinhas, eu insiro pegando na primeira e aqui eu faço um ponto baixo. Viro o trabalho, insiro pegando aqui dentro desse espaço do ponto baixo e faço aqui mais um ponto baixo. Viro o trabalho, insiro pegando no ponto baixo e faço mais um ponto baixo. Então, na verdade, eu teço um ponto baixo em cima do outro. Finalizei o cordão, aqui ele mede cerca de 24 centímetros. Agora, para encerrar, eu corto aqui um fiozinho um pouco maior, faço o arremate, passo o mosquetão
E aqui eu posso aproveitar o outro fiozinho para fazer 2 nós bem firmes. E aí eu aproveito para unir essas 2 pontinhas. Então, 1 e 2. Ah, pessoal, e aqui vai mais uma dica. Eu dei um pontinho nessa parte aqui do cordão só para firmar melhor o cordão ao mosquetão. E agora é só encaixar o mosquetão pegando por entre os pontos aqui da aba da carteira. E pronto, lembrando que essa alça aqui ela é removível por conta do mosquetão. E vejam só que chique que ficou minha carteira. Viu que fácil? Então faça sua peça, publique em suas redes sociais, marcando hashtag Aprendiz de Crocheteiras. E para mais novidades e conteúdos exclusivos, me siga no Instagram. Um beijo e até a próxima!